Nós sempre ficamos maravilhados com tudo aquilo que representa para nós os símbolos e os rituais de tudo que é sagrado, de tudo aquilo que representa para nós o divino. E por conta disso, há uma tendência de nós darmos ouvido a toda liderança que fala em nome desse sacramental, que fala em nome dessas coisas que se tornam para nós gloriosas. Mas aquele que nós devíamos realmente ouvir, porque foi o ungido de Deus para nós, infelizmente nós não estamos ouvindo. E foi o Pai Celeste que pediu para que nós realmente pudéssemos dar ouvido a Ele. A mensagem de hoje é sobre isso, ouvir Jesus. Você tem um minuto para Deus? Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 5 está escrito: Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Essa é uma narrativa que ficou conhecida como a Transfiguração. É o momento em que Jesus, acompanhado de mais 2 discípulos, vai ao monte e acontece um fenômeno que eles jamais haviam imaginado que pudesse acontecer. Uma nuvem envolve aquele ambiente, aquele lugar, e aparecem personagens que eles entenderam que fosse Elias e Moisés. E as roupas deles ficaram brancas, quase resplandecentes. E por conta disso, de todo aquele ambiente, de toda aquela maravilha, eles ficaram espantados, ficaram maravilhados. E os discípulos então deram logo a iniciativa de falar com Jesus, de trazer e formular-lhe 3 tendas. Uma para Moisés, da qual eles entendiam que estava ali, uma para Elias e outra para Jesus. E o interessante é que no texto também nos mostra que eles conversavam a respeito do dia do sacrifício de Jesus. Mas os discípulos, na verdade, ficaram maravilhados, não com o que eles falavam, não com o que eles tratavam, mas com o ambiente, com aquela glória, com aquela fumaça, com aquela nuvem que eles viam, e pelo aparecimento daqueles personagens que há muito tempo haviam morrido e estavam ali conversando com Jesus. Então foi tudo isso que causou esse espanto, causou essa admiração a eles. E por isso eles imaginaram que era mais importante fazer alguma coisa visível para eles, fazer uma tenda para eles ali, ficar ali na adoração, porque para eles era mais importante a aparência do que, na verdade, o assunto que se tratava. Embora todo aquele fenômeno parecesse maravilhoso e glorioso aos discípulos, o significado dele é o que é mais importante, porque as figuras de Elias e de Moisés, representando a lei de um lado e os profetas, e inaugurando uma nova era, que era a era das boas novas do Evangelho de Jesus, do qual tudo para trás agora se tornava obsoleto, e o centro de tudo era Jesus, como o próprio Deus, o Pai Celeste, com aquela voz que ecoa, dizendo: Este é o meu filho amado, ouçam. Já não precisa mais ninguém dar ouvido ao que a lei dizia. Os profetas agora, já tudo que falaram se tornou sombra, porque a realidade é Cristo. O escritor aos Hebreus fala exatamente desse fenômeno, que Jesus, no passado, é a expressa imagem do Deus invisível. O que no passado nós ouvimos de Deus, através dos pais, através dos profetas, nesses últimos dias, é pelo Filho. É Ele que encarna a palavra viva. É Ele a palavra viva de Deus. E é Ele que nós temos que ouvir. É Ele que nós temos que dar crédito. É nas palavras dEle, nos ensinamentos dEle, no que Ele
realizou, no que Ele realmente viveu para nós, é que nós temos que dar ouvidos, temos que atentar. É isso que significa essa transfiguração de Jesus para nós. Aquilo que no passado representou algo importante, agora em Jesus está a realidade. Eu oro para que nesse dia nós possamos dar ouvido às palavras de Jesus, dar ouvido ao significado do Evangelho para a nossa vida e não ficar preso ao legalismo de Moisés, às palavras antigas dos profetas, que agora elas serviram no passado, mas para nós vai servir a palavra de Jesus para a nossa vida. Ele é a palavra viva. Que Deus possa fazer isso aos nossos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.